Aleluia! Glória a Deus! Amém! Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Quem está feliz com Jesus aqui, dá um glória a Deus. Amém? Está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Glória a Deus! Desde ontem, desde quinta na verdade, estamos sendo cheios do Espírito Santo, com aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Quero agradecer toda a Rede Inspire, desde o momento que nós começamos a participar dessa rede de relacionamento. O Senhor acrescentou muitas coisas às nossas vidas, muito aprendizado, muito crescimento. Então toda a liderança, toda a equipa aqui de Portugal, e não só, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Como já foi falado, eu sou casado. Tem a foto aí dos meus filhos. Deixa eu mostrar os meus filhos para vocês. Todo pai gosta de mostrar o filho. Esse aqui, o João Lucas vai fazer 9 anos agora. O Telzinho tem 3. Está quase fazendo 4 também, né? Então pode passar a próxima. Aqui é o João Lucas, a Sara. O João Lucas, muito inteligente. A Sara tem espírito de liderança. Porque filho de crente não é teimoso, nem respondão. Ele tem espírito de liderança. A do meio aqui é minha sobrinha. Não é essa aqui, é minha sobrinha, ela. E o Telzinho, pode passar. Pode passar aí. O Theo tem a unção de Davi. Ele gosta muito de jogar pedra nas pessoas. Esse aí, glória a Deus, pode passar, não sei se tem outra. João Lucas, pode passar, próxima. Essa aí, minha esposa Priscila está aqui, pastora mais linda desse mundo, aleluia, love you, tamo junto. E essa aqui é a minha família abençoada, o João Lucas, a Sara, o Theo e a Priscila, que mesmo sendo feia, eu casei com mulher bonita, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Acho que é isso, essa é a nossa igreja lá em Faro, mas depois a gente vê melhor lá. Irmãos, o Senhor tem ministrado coisas aos nossos corações. E quando eu recebi o convite para estar ministrando aqui, algo que o Senhor colocou no meu coração é aquilo que está acontecendo em Portugal. Algo que os pastores que vieram do Brasil, eles deixaram muito claro. Isso foi muito bom de ouvir. Deus está fazendo algo em Portugal. Deus está fazendo algo aqui na Europa. É muito nítido o agir do Senhor aqui no nosso meio. Quando nós falamos de Portugal, nós já não falamos de um país frio. Nós não falamos de um país onde as pessoas já não se convertem. Nós estamos diante de uma nova realidade. Nós estamos diante de um povo que está sedento de algo, está sedento de uma água que nós vamos apresentar. Nós estamos numa nação onde as pessoas estão com fome e sede de algo que nós temos. Então nós somos a resposta para essa nação. Nós somos a resposta para esse povo faminto. Nós somos a resposta para esse povo sedento. E está diante de vocês aqui hoje, pastores, líderes, missionários. Lá na nossa igreja, todo culto. Eu aprendi isso com o pastor Carlito também. Todo culto, nós não terminamos. Amém, Deus te abençoe, estamos despedindo pessoas. Nós despedimos missionários. Todo culto. Eu faço uma oração, estou enviando missionários para o campo missionário. Aonde tem um crente da CCR, tem um missionário com grande potencial. Aonde tem um crente da nossa igreja, das nossas igrejas, nós temos missionários com grande potencial. E eu quero trazer uma meditação para você nessa tarde, que está lá em Josué, no capítulo 14, no versículo 6 até o 15. Mas você vai poder ler na sua casa depois para a gente ganhar tempo. Você conhece a história desde a escola dominical. Então, para a gente ganhar tempo, quando o povo de Israel, eles chegam à fronteira da terra prometida, Moisés manda 12 espias vão lá dar uma olhada, vamos ver se essa terra realmente é boa. E um desses espias era Caleb, filho de Jefoné, a tribo de Judá. Caleb vai espiar a terra e depois de um tempo eles voltam dizendo assim: olha, nós olhamos uma terra que é muito boa. Nós olhamos um lugar de grande bênção. Nós encontramos um lugar com bons frutos. Nós encontramos um lugar de alegria. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós. Mas, olhando para o nosso contexto de Europa, e eu estou em Portugal há 25 anos, e eu sou filho de pastores que são missionários, e eu quero dizer para os irmãos que estão aqui os pastores e líderes, que uma das coisas que me fez ser cristão, primeira coisa, é ver Jesus na vida dos meus pais. E uma das coisas que me fez ser apaixonado pelo ministério, é ver a paixão pelo chamado na vida do meu pai e da minha mãe. Então minha mãe não está aqui hoje, está ajudando a cuidar da minha trupe lá em casa. Mas lá atrás tem um homem que fica de pé, pai, fazendo um favor. Nós temos ali um homem que tem 3 filhos envolvidos na obra de Deus. 3 noras envolvidas na obra de Deus.
4 netos, vindo o 5º neto agora, que o 5º já vai chegar envolvido na obra do Senhor. E aos 61 anos de idade, ele resolveu trabalhar na igreja como implantador de novos campos missionários. Então já abriu, já estamos indo aí para o 4º no nome de Jesus. Aos 61 anos de idade, pensa num homem que é uma referência para nós, um homem íntegro de Deus, um homem comprometido com a palavra do Senhor. Então não poderia deixar de falar isso, Pai. Você é o exemplo para as nossas vidas, a nossa casa ama você, e tudo aquilo que nós estamos vivendo, você plantou lá atrás. Nós te amamos muito no nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao meu pai aí, gente, me ajuda? E quando nós olhamos para esse contexto de Portugal, de Europa, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, nós tivemos homens como o pastor José Maurício, nós tivemos homens como o pastor Sidson, nós tivemos homens como o pastor Jimmy, como o pastor Jacinto, como o pastor Carlitos, que vieram espiar a terra, que olharam para Portugal, e o que eles falaram para nós que estamos aqui hoje: Portugal é uma terra boa, Portugal é uma terra de crescimento, Portugal é uma terra de avivamento. Então, antes de nós, teve um povo que sondou a terra. Nós não estamos aqui errantes, nós não estamos aqui perdidos em um lugar. Nós fincamos estacas aqui nesse lugar. Eu lembro que em 2011, na crise que a Europa enfrentou, Portugal enfrentou, o meu pai recebeu alguns convites para ir para várias nações. E a palavra dele foi sempre assim, se o Senhor não falar para nós sairmos desse lugar, mesmo que venhamos a passar fome, né, no meio da crise, é aqui que Deus nos colocou. Você precisa entender algo muito forte no seu coração: o Senhor te implantou em um lugar, e é nesse lugar que o Espírito Santo vai começar a operar, independente do momento que você esteja vivendo. O Deus da abundância é o mesmo Deus que nos faz viver no meio da crise. O Deus do momento difícil é o mesmo Deus quando nós estamos vivendo conquistas, nós estamos vivendo momentos de crescimento. Então, uma nova igreja para novos tempos precisa ter espias com um olhar de esperança. Irmãos, a terra é boa. Fala comigo assim: Portugal, diga mais forte: Portugal é uma terra boa, é um lugar de crescimento. Então, quando nós olhamos para o nosso coração, precisa haver em nós um coração que entende: estamos em uma terra boa. Talvez o pastor que veio lá de outro, e outros que estão aqui de outros países, você precisa olhar, Abu Dhabi, né? Você precisa olhar para o lugar que você está com o olhar de um espia cheio do Espírito Santo. É uma terra boa, é um lugar de grande colheita, é um lugar onde nós viveremos um grande avanço. Tenha esse olhar aonde você está. O texto fala que alguns espias desanimaram Moisés, dizendo: não, tem gigantes naquele lugar, não tem como nós entrarmos ali, olha, nós seremos impedidos, nós seremos devorados, nós seremos aniquilados. Mas a Bíblia diz que Caleb, Números 13:30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Se Caleb fosse brasileiro, ele fala assim: cala a boca. Se Caleb fosse português, ele fala: caluda, caluda. Olha, fiquem quietos, vocês não sabem o que vocês estão falando. E a palavra de Caleb foi: certamente nós subiremos e possuiremos essa terra em herança, porque seguramente nós vamos prevalecer contra esse povo, nós vamos prevalecer contra esses homens. Calem-se. O Senhor está chamando profetas da última geração. O Senhor está chamando homens, mulheres, adolescentes, crianças, dispostos a olharem para toda impossibilidade e dizendo: caluda, calem-se, fiquem quietos, porque certamente nós possuiremos a terra a qual o Senhor está nos mostrando. Irmãos, amém? Dê um aplauso bem forte para o Senhor, glória a Deus. Então a pergunta nessa tarde é: qual é o tipo de igreja que nós temos sido? Talvez a igreja, por muito tempo, foi uma igreja cheia de reclamões, uma igreja dependente de gente e não dependente do Espírito Santo. E esse é um grande problema de todos nós, líderes. E a leitura que fazem do campo missionário é muito desanimador. Algumas pessoas olham para a cidade a qual ela está, dizendo assim: a minha cidade é muito difícil. Uma frase que eu detesto. Alguns dos pastores falaram sobre a reconciliação entre pais e filhos, e Portugal como pai, Brasil como filho, e eu achei maravilhoso.
Porque nós somos um povo só. Sabe quem que inventou o brasileiro? Vocês, portugueses. Nós somos invenção de vocês. Se deu errado, o problema é de vocês. Apesar que eu estou há 25 anos, então eu tenho muito mais anos de... Eu também posso falar português, se você preferir. Posso falar português. Irmãos, eu amo essa nação. Uma frase que eu detesto, as pessoas dizendo assim, ó, mas em Portugal é muito difícil, porque os portugueses não se convertem. Que valor! Mas aqui em Portugal, as pessoas não aceitam muito o cristianismo. Que valor! Nós estamos num lugar com pessoas desesperadas por algo que nós temos. As pessoas estão com uma sede e nós temos a água. Mas nós ficamos, mas nós não podemos fazer porque eles não aceitam. Eles quem? Não existe nenhum povo, não existe nenhuma raça que resista ao agir do Espírito Santo de Deus. Irmãos, entenda, aonde entra o ungido do Senhor, aonde entra uma igreja viva no Senhor, não há povo, não há nação, não há ninguém que resista ao agir do Senhor. Pastor, mas tem sabe, irmãos, nós não podemos ficar dependentes de coisas, sabe, tem muita igreja dependente de gente, dependente de dinheiro, dependente de contatos. Pastor, o líder do louvor saiu da minha igreja, e agora eu não tenho mais louvor na minha igreja. Quem disse? O louvor está nos teus lábios, irmão. Sabe, uma igreja nova começa em pastores novos. Uma igreja nova começa em líderes novos. Uma igreja nova começa num povo renovado, num povo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se nós ficarmos dependentes do líder de louvor, nós não entendemos nada sobre louvor. Pastor, o meu técnico de som, ele saiu da igreja e deixou lá a mesa de som. Faz culto sem som mesmo, irmão. Jesus nunca precisou disso. Pastor, mas agora eu não tenho banda. Irmão, você conhece o Spotify? Se você não conhece, você conhece o YouTube. Mete lá um louvor, só fica atento ao comercial que aparece no meio, tá bom? Fica atento. Coloca lá um louvor. No meu coração, vai adorar o Senhor. Uma igreja nova, ela não é dependente de pessoas. Uma igreja nova é dependente do Espírito Santo de Deus. Talvez você está aí, pastor, mas o espaço no qual eu estou não é o espaço que eu sonhei. Faça cultos poderosos no espaço que você tem. Pastor, mas eu queria uma sala nova. Irmão, para com isso. Sabe, para com isso. Talvez você fique pensando, olha, eu já detectei por que a minha igreja não está rompendo. Eu já entendi por que a minha igreja não rompe. A minha igreja não rompe porque ela não tem um nome conhecido. Ela não faz parte dessas igrejas de marca que existem aí. E se eu fosse daquela igreja, aí sim eu quero te lembrar que mesmo que quase ninguém conheça ou saiba o nome da tua igreja, eu quero te lembrar que o Jesus da tua igreja é conhecido em todas as nações da terra. É o nome mais falado em todas as nações da terra. Uma igreja nova para novos tempos começa com um povo incendiado, dependente do Espírito Santo de Deus. Isso é uma oração que eu tenho feito há muito tempo. Senhor, tudo o que o Senhor tiver para fazer em Portugal, não faça sem o Juninho. Não se esqueça de mim, Pai. Tudo que o Senhor tiver para fazer nesse continente, aqui na Europa, não se esqueça de mim. E agora Caleb se torna, aos 85 anos de idade, líder da tribo de Judá. E ele chega ao entendimento que havia uma promessa feita para a vida dele. Alguém que tem promessa do Senhor ministerial, levanta sua mão bem alta, dá uma glória a Deus onde você está, aí levanta. E a promessa que o Senhor fez para Caleb foi por causa da obediência de Caleb. A promessa do Senhor não se limitou a Caleb, mas para suas gerações, por causa da sua obediência, não só você, mas todas as suas gerações, a sua descendência. Um parênteses aqui, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não para em você. Tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não para, é para os seus descendentes, é para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e vai de geração em geração. Então você precisa entender muito forte, existe algo acontecendo no nosso meio, irmãos. Existe algo acontecendo no meio das nossas igrejas. Existe algo que o Senhor está derramando sobre Portugal. E eu estou há 25 anos aqui. Então desde criança que eu participo de conferências. Desde criança que eu estou nos ajuntamentos. E desde criança que eu escuto uma frase. A frase é: Portugal é porta de entrada para o avivamento na Europa. Quem já escutou essa frase, levanta a mão bem alta onde você está. Eu escuto desde criança.
Eu escuto desde miúdo, olha, vai chegar um grande avivamento na Europa. E esse avivamento, ele vai acontecer através de Portugal, desde criança. Olha, a primeira vez que eu ouvi isso, passou um ano e nada aconteceu. Se passaram 2 anos e nada aconteceu, 5 anos, alguma coisinha. E nós estamos, depois de 25 anos, ouvindo essa frase. Algo que eu tenho no meu coração, e eu quero ministrar para você aqui nesta tarde, é que nós temos 2 opções. E a primeira opção é olhar para essa palavra liberada, dizendo assim, ó, se faz 25 anos que estão falando essa mesma coisa, e há 25 anos que não acontece nada do que eles estão falando, eu vou desistir disso aqui. Isso é conversa que arrumaram aí, isso é coisa que veio lá do Brasil. Mas nós temos uma segunda opção, é que se nós já estamos há 25 anos, ouvindo que um grande avivamento está chegando em Portugal, esse avivamento vai varrer os países de toda a Europa, e há 25 anos que nós ouvimos, e ainda não aconteceu, significa que nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Aonde nós estamos, está quase, nós estamos perto de viver um derramar novo do Espírito Santo de Deus. Creia no seu coração. Existem algumas coisas que você precisa ter muito forte para insistir naquilo que Deus colocou na sua vida. A primeira coisa é convicção. Convicção. A segunda coisa é certeza, fé, esperança. E olhando para Josué 14, que você já conhece, vai ler na sua casa. Eu, nos últimos 15 minutos, eu quero falar para você sobre 3 coisas muito importantes. Uma igreja nova, para novos tempos, precisa ter líderes vivos, fortes e incansáveis. Fala comigo assim, ó, vivos. Diga mais forte, vivos, fortes e incansáveis. Vamos falar bem forte no 3, junto, 1, 2, 3. Vivos, fortes e incansáveis. A primeira coisa é que se eu estou vivo, então ainda eu posso viver, eu consigo viver o que Deus tem para mim. Se eu estou vivo, então eu posso viver o que o Senhor tem para mim. No versículo 10 de Josué 14, diz assim, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Deixa eu contextualizar algo que você já sabe. Caleb chega até Josué, 45 anos depois da promessa do Senhor através da vida de Moisés, e fala assim, Josué, você está bom? Está tudo fixe por aí? Olha, o negócio é o seguinte, Deus fez uma promessa para a minha vida através de Moisés, e o texto fala que Caleb diz assim, ó, e você estava ali comigo. Você já cobrou alguém? Alguém já cobrou alguém? É chato cobrar as pessoas, não é? Olha aí, vê lá, né? A gente fez um MBA, então, você disse que ia pagar até ontem. É como se Caleb fosse cobrar Josué. Josué, tá tudo bem aí? Como é que você está? Ah, então tá bom, que bom, né? Você cresceu, né? Se tornou o nosso líder aí, você é um homem poderoso, que bom. Josué, deixa eu te lembrar algo. Deus fez uma promessa para a minha vida, há 45 anos atrás. E ele fala assim, ó, e se o Senhor me manteve vivo até hoje, se o Senhor me deixou vivo até hoje, eu creio, eu acredito, entrega o que é meu. Eu estou vivo, olhando para cada um de vocês aqui nesta tarde. Eu não estou vendo ninguém morto, irmão. Aqui todo mundo está vivo, todo mundo comeu, todo mundo foi na casa de banho, todo mundo lavou a mão, todo mundo escovou o dente, não sei se todo mundo. Toda a gente está viva. Toda a gente aqui se moveu, vocês dão glória a Deus, a gente dá aleluia. Então eu estou olhando para pessoas que estão vivas. A primeira coisa, se você está vivo, você está apto para viver coisas no Senhor. Se você está vivo, você está apto para viver coisas no Senhor, em obediência no Senhor. E talvez você está aqui nesta tarde, nesta conferência, e eu sei que você já foi cheio do Espírito Santo. Mas talvez no seu coração você está falando assim, ó, mas esse rapazinho aí, esse pastorzinho nem sabe o que eu estou vivendo. Talvez você está enfrentando uma das maiores crises que você já passou até hoje na sua vida. Talvez você esteja enfrentando alguma crise lá no seu ministério. Talvez você está passando por algo no seu casamento. Eu estou falando para pastores, eu estou falando para líderes, gente comum, homens com sentimento. Nós precisamos ser mais humanos, irmãos. O crente tem uma mania de romantizar tudo. Sabe, antigamente tinha uma frase que você perguntava assim, como é que você está, irmão? Ele falava assim, ó, eu estou sempre bem. Sempre bem? Como é que você está, meu irmão? Ah, vai tudo sempre bem. Não vai tudo sempre bem não, gente. Tem dia que a Priscila olha para mim meio atravessada assim, eu falei, rapaz, alguma coisa está acontecendo que não me contaram. Nem sempre as coisas vão bem nas nossas vidas. Nem sempre aquilo que nós... Pastor, mas por que eu estou passando por isso? Eu não sei. Talvez você está passando por lutas
difíceis, porque você está no ministério, isso faz parte da vida ministerial. Eu quero que você lembre que a vida no ministério não existe glamour. A vida no ministério é renúncia. Então muitas vezes nós achamos que, por que eu estou passando por isso? Porque você está no ministério, porque você é pastor. Talvez você é um pastor imigrante, você saiu da sua terra, então você ainda não entendeu muita cultura portuguesa. Talvez você ainda não entendeu o jeito de se ministrar aqui em Portugal. Talvez você é pastor português, você é da terra, mas existem outros pastores que vêm de outro lugar. E talvez você se compara a outros pastores, a outras igrejas. Eu não sei qual é a sua crise, mas eu quero te lembrar nessa tarde. Você está vivo. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei na minha igreja na semana retrasada, no Brasil, tinha um apresentador muito famoso. O nome dele era Cenoura Bravanel. E era muito conhecido como Silvio Santos. Todos já ouviram falar do Silvio Santos? E o Silvio Santos tinha um programa na televisão que ele jogava aviões de dinheiro para o povo. E a pergunta, aqui já me ajudou. A pergunta do Silvio Santos era: quem quer dinheiro? Jogava e tudo. Então o Silvio Santos fazia uma pergunta muito, que ficou marcada no Brasil: quem quer dinheiro? A pergunta da Bíblia para nós é: você quer perder quanto? É diferente. Quanto você quer perder? Só que nós não estamos acostumados a perder nada. Nós não queremos perder coisas. Nós fomos treinados, o nosso subconsciente foi treinado para conquistar, para avançar, para romper, para crescer e para não sei o quê. Mas aí você vai vendo que você não está avançando como você achou que ia avançar. E a sua igreja não está crescendo como você achou que ia crescer. E o seu ministério não é conhecido como você achou que ia ficar conhecido. Mas se você está passando por esse momento, eu quero te lembrar: você está vivendo Bíblia, quer perder quanto? Você está vivendo o evangelho verdadeiro, de renúncia, de morte. Jesus nos ensina: tome a sua cruz e siga-me. Por que eu estou passando por esse monte de coisa, pastor? Por que eu estou passando mais lá em Josué? No capítulo 21, e agora o versículo 45 diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas se falhou, pois todas se cumpriram. As promessas de Deus não falham. Tem promessa de crescimento na sua igreja, tem promessa de crescimento no seu ministério. Se apegue com firmeza à esperança que nós professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Então qual é a sua realidade hoje? Então a primeira coisa que eu quero te lembrar: você está vivo. Mas tem algo aqui muito interessante, que ele fala assim, e eu ainda estou forte como no dia que Moisés me enviou. A segunda coisa para você entender nessa tarde: Deus vai te manter forte para conquistar aquilo que Ele colocou no seu coração. Deus vai te manter com vigor. Sabe, as pessoas se convertem e pensam assim: não, Deus resolve. Vamos fazer uma oração 3 horas da manhã que Deus resolve. Deus não vai mover uma palha daquilo que é nossa responsabilidade. Faça culto de oração na sua igreja. Comece a trabalhar com pequenos grupos, dá muito trabalho. Olha, ministre nos seus líderes, ministre no coração de pessoas, dá muito trabalho. Olha, acredite em pessoas que talvez vão trair você, isso dá uma dor no coração. Faz parte da nossa carreira no ministério. Olha, além de estar vivo, Deus vai te manter forte, com vigor, para você conquistar aquilo que Ele ministrou ao seu coração. Se posicione como líder na sua igreja, como profeta na sua congregação. Coisa mais feia do mundo é um pastor desanimado. Não combina. Não combina. Pastor, como é que está a sua igreja? E aí, pastor, qual que é o cenário aí? Porque está vindo a guerra aí, né? Está sempre vindo a guerra, irmãos. Outra coisa está sempre vindo, porque como é que está aí a perspectiva para os próximos? Porque está anunciando uma grande crise. Irmãos, desde quando eu nasci tem crise nesse mundo. Desde quando eu cheguei em Portugal que se fala, está vindo uma grande crise. Às vezes vem uma crise média, às vezes vem uma crise violenta, e pode vir uma crise muito violenta, ainda mais do que nós já vivemos. Mas eu quero te lembrar, o Senhor está levantando uma geração de pastores e de líderes fortes, pessoas preparadas para a guerra, pessoas com marca de guerra, pessoas com cicatriz do campo de guerra, mas que estão com vigor espiritual no Senhor. Caleb chega até Josué dizendo assim, primeira coisa, eu estou vivo, tá bom? Deus fez uma promessa e manteve-me vivo. A segunda coisa, ele fala assim, Deus me manteve forte.
Você acha que um velhinho de 85 anos tem a mesma força de um homem de 40 anos de idade? Quem acha que isso aí é, na lógica aí, quem acha que... Tem como, gente. Não tem como. O que Caleb estava querendo dizer assim, ó, é que houve um tempo onde eu corria no pelotão da frente, e se fosse preciso sair na espada, eu saía, meu amigo, e se eu perdesse a espada, ia no murro e no pontapé mesmo. Só que agora, eu não tenho a mesma força física, eu não tenho mais aquele vigor físico, mas a mesma força no Senhor continua muito forte no meu coração. Eu já não consigo correr como eu corria, mas eu sei treinar quem vai correr. Eu já não consigo mais estar no pelotão de frente, mas eu sou especialista em armar aqui contra-ataques, eu sei armar técnicas de guerra. Irmãos, a força que a palavra de Deus está nos falando, não é uma força física, mas uma força espiritual. Sabe o grande problema da igreja? E nós precisamos aprender isso. É que nós vivemos na igreja real, olhando para a igreja ideal. Quando você vai na igreja do irmão, e você vê, vamos falar da MCI, que a gente vai sempre aqui, bonito, isso aqui tudo é bonito. Tudo é, a acústica é boa. Tem até DJ famoso aqui na igreja. Tá doido, Gui, o povo aqui é o mais top que tem. Então quando você vem, quando nós chegamos na MCI, eu não estou falando apenas de coisas físicas, mas sempre que você olha para a igreja ideal, você se frustra com a igreja que você está. Sempre que você olha para a igreja ideal, você se frustra na igreja que você participa, que é a real. Quando nós olhamos o Instagram da nossa igreja, segue lá, @CCRalgarve, aleluia. Que tipo de foto você acha que a gente põe lá? Só as bonitas. E o dia que está meio vazio, pega de lado assim, ó. E aí parece que está cheio. Eu colocar foto de igreja vazia no meu Instagram, eu não, põe você. Aí nós olhamos o Instagram da igreja, dessa, daquela e daquela outra, e nós começamos a perder o vigor no Senhor. Porque nós olhamos a igreja que nós queríamos, e nós nos deparamos com a igreja que nós vivemos. Pessoas que se levantam contra o seu ministério, e isso vai minando a sua força, isso vai minando o seu coração, isso vai deixando você frustrado com aquilo que você deveria amar. Então se você entra, olha, gente, a MCI está há muitos anos aqui em Sintra, é referência, o pastor Sidson, é tudo bonito, acústica, iluminação, parabéns para vocês, mas eu quero falar agora para vocês, eu não troco a minha igreja de jeito nenhum por vocês. Eu amo o lugar que eu estou. E o lugar a qual eu estou tem um monte de problema. Tem gente que quer me matar, tem gente que me traiu, tem gente que saiu, tem gente que fala mal, mas o Espírito Santo de Deus está naquele lugar, e o Espírito Santo de Deus me mantém vivo, me mantém forte, para viver o que Ele tem para derramar nessa nação. Para de ficar olhando a igreja ideal e comece a amar a igreja real. As pessoas, nós vamos nos lugares para pregar e viajamos. Eu, graças a Deus, o Senhor tem me abençoado. Eu tenho viajado bastante até. Aí você vai no lugar, as pessoas te levam para comer num lugar bom, as pessoas te honram. Aí você chega na sua igreja, a irmãzinha de mais idade mete o dedo na sua cara. A gente não tem moral nenhuma na nossa igreja. Esses dias eu estava sentado no meu escritório e falei assim, vou começar a trancar isso aqui. Tem muita gente entrando aqui. O povo entra no meu escritório, quem deixou entrar? O povo rouba o meu café. Gente, dinheiro ok, mas café não. Mexe nas coisas. Essa é a igreja real. Essa é a igreja a qual o Senhor me implantou. Essa é a igreja a qual o Senhor me colocou. Nós precisamos amar a igreja a qual nós estamos. Você está vivo? Tem alguém vivo aqui nesta tarde? Dá uma glória a Deus. Você está forte? Dá uma glória a Deus onde você está, no nome de Jesus. Sai dessa depressão, irmão, no nome de Jesus. Sai desse burnout. Tem gente que cria o burnout que nem um cachorrinho de estimação. O meu burnout aqui, meu burnoutzinho. Se revista no Senhor. Tenho repreendido. Esses dias eu estava fazendo um velório de uma irmã de 34 anos da minha igreja, com o marido dela, que é um dos melhores amigos, chorando do meu lado, e eu chorando do lado dele. Daqui a pouco chegou uma mensagem do irmão da igreja: a minha filhinha nasceu, pastor. Olha as emoções do pastor. Olha as emoções do pastor. Um dia eu estava de manhã fazendo um atendimento com um demoniado lá que estava... À noite eu estava com uma irmã chorando, dizendo assim, eu aceitei Jesus na sua pregação, pastor. Eu me batizei porque um dia... Então de manhã eu estava querendo matar um.
À noite eu estava abraçando e chorando o outro. Então nossas emoções são assim, ó. Mas eu quero te lembrar que aquilo que te controla não são as tuas emoções, mas é a tua convicção e fé no Senhor. Ele te chamou para o campo missionário, Ele te chamou para estar aqui em Portugal, Ele te chamou para estar aqui na Europa, Ele te chamou para guerrear essa guerra. É tempo de nós nos levantarmos como uma igreja viva. Qual é o relatório que você está dando aí nas nações da terra? Qual é o relatório? É realmente Portugal agora, o número de muçulmanos está crescendo muito. Irmãos, me ajuda. Me ajuda. Dá desespero aquele espia que não entende a visão. O Senhor te manteve vivo. Primeiro princípio, você está vivo. A segunda coisa muito importante, você está forte. Eu quero encerrar. Fica de pé já no seu lugar. O Vinícius olhou 3 vezes no relógio. E eu quero encerrar dizendo para você assim, ó. Se eu estou vivo, então eu posso conquistar as promessas de Deus. A segunda coisa, Deus vai me manter forte para conquistar essa promessa. E eu quero encerrar dizendo assim, ó. Deus estará comigo, ou Deus estará conosco, até essa promessa se cumprir. O Senhor vai estar conosco, irmãos. Caleb fala assim, ó. Olha, me dá aquela parte, me dá aquela herança, aquele monte lá é meu. Imagina as pessoas falando assim, ô Caleb, deixa eu te avisar aqui, tiozão. 85 anos de idade, mora gigante lá. Zena 15 está tudo lá. Olha, você tem certeza? Aos 85 anos de idade, um senhorzinho que estava na reforma, na aposentadoria, ele fala assim, sabe uma coisa? Vou matar uns gigantes aí, depois eu volto. Olha, vou subir um monte ali, vou dar umas pedradas nos gigantes, umas espadadas, e vou conquistar o que Deus tem para fazer na minha vida. Aonde Deus te implantou? Aonde você está? Quando eu fui para Faro, igreja, eu fiz um culto de domingo uma vez, não lembro se alguém estava, provavelmente não. Eu fiz um culto de domingo com 6 pessoas. 6 pessoas. Falei, rapaz, a primeira reunião que eu tive em Faro, quando eu fui para lá, foi um casal, e ele era presbítero na época, ele fez uma reunião comigo e falou assim, estou saindo da igreja, tá bom? Eu falei, irmão, novo, né? Começando no ministério. Eu falei, irmão, sai não, irmão. Quase que eu falei, pelo amor de Deus, me larga aqui não. Aí ele falou assim, sabe, eu vou para outra igreja, porque eu estive lá naquela igreja, é de marca, por isso que eu não vou falar o nome. E lá, olha que ele falou, olha, lá até a casa de banho deles é top. Quase que eu fui com ele para a igreja. Quase que eu saí da igreja. Eu falei assim, não, irmão, mas não vai não, porque eu já decidi, Deus falou comigo. Eu falei, se Deus falou com você, eu só vou esperar ele falar comigo para ir também. Eu fazia culto com 6 no domingo. Quarta-feira dava uma multidão de 3, 4. Um dia deu 15, numa quarta-feira, o meu líder de louvor da época chegou em mim, o Érico, falou assim, pastor, hoje bombou, hein? 15 pessoas. Eu não sabia se eu dava uma pedrada no Érico, ou se eu chorava com ele dando aleluia. Sabe como é que eu pregava para 5 pessoas? Do mesmo jeito que eu estou pregando aqui hoje. Com a mesma fé que eu estou pregando aqui hoje. Irmãos, o poder da igreja não está no número de membros. Uma igreja poderosa, ela automaticamente, ela cresce, organicamente ela vai crescer. Mas se a sua igreja tem uma multidão de 50 pessoas, glória a Deus por isso, irmão. Se a sua igreja tem uma multidão de 30 pessoas, glória a Deus por isso, irmãos. A igreja que meu pai está abrindo lá em Vila Real agora, já tem uma multidão de quantas, pai? 25 pessoas. Rapaz, brinca com ele. Brinca com ele. Glória a Deus por isso. Deus vai te manter forte, Deus vai te manter vivo, e o principal, Ele vai estar com você, para você subir na sua montanha e derrotar gigantes. Qual é o histórico da sua igreja? Qual é o histórico da sua igreja? Qual é o histórico daquilo que você se encontra, do lugar que você está hoje? As pessoas falavam assim, em Faro as igrejas não crescem. Alguém do Algarve já ouviu essa frase? Levanta a mão bem alta. Se tem alguém do Algarve já ouviu isso? 1, 2, 3 aí, tá vendo? O pessoal ajuda, né? Ninguém queria abrir igreja em Faro, ninguém ia para Faro. Em Faro as igrejas não crescem. Aí quando eu fui para lá eu pensei assim, mas pera um pouquinho. Deus só é Deus em Lisboa? Em Faro não? Deus só faz lá no Brasil, Portugal não? Irmãos, aonde você está, o Senhor te colocou para você contrariar todo relatório do inferno contra o seu ministério.
Abra suas mãos aí onde você está. Abra suas mãos onde você está. Abra suas mãos, erga sua voz. Vamos encerrar nessa oração. Erga a sua voz onde você está nessa hora. Comece a declarar sobre o seu ministério. Se você está cansado, Deus está trazendo alívio para você hoje. Se você está passando por uma crise financeira, eu quero te lembrar que o Senhor que você serve é o Deus da provisão. Se você está passando por uma crise, seja qual for, Deus está no controle, cuidando de todas as coisas. Pai, nesta tarde, eu quero liberar uma palavra sobre todos nós que estamos aqui. O crescimento é possível e ele é real, e ele foi liberado sobre nós, a igreja em Portugal. Eu quero te louvar, Senhor, pelos 4 cultos que temos hoje, ali no domingo, os 4 cultos que fazemos, Pai. Muito obrigado pela igreja viva, poderosa, uma igreja com marcas de guerra, mas uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, Pai. O Senhor está abrindo os nossos olhos, o Senhor está fazendo coisas novas, e nesta tarde, eu quero lembrar cada um dos teus filhos que estão aqui. Nós estamos vivos, fortes e somos incansáveis. Dá um aplauso bem forte para o Senhor onde você está. Bem forte, dá uma glória a Deus, dá uma glória a Deus. Vivos, fortes e incansáveis. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.